Até o momento, temos avaliado as atividades sempre tomando como padrão o sólido ou líquido puro. Esse tipo de estado padrão é normalmente designado como estado padrão Raoultiano. Entretanto, existe a possibilidade de definirmos estados padrão alternativos. A conveniência desse tipo de definição pode estar associada a situações onde temos o soluto que no estado padrão está em um estado físico diferente do estado físico da solução. Um caso de particular relevância e de conveniência da definição desse estado padrão alternativo é aquele em que estamos estudando o comportamento de gases que estão dissolvidos em uma solução líquida. Uma outra conveniência que pode estar associada à definição de estados padrão alternativos é a possibilidade de uma definição de tal ordem que evite o uso da fração molar como unidade de concentração e que possamos utilizar diretamente a fração em massa ou a porcentagem em massa como a unidade de referência. Isso é bastante conveniente, uma vez que na prática industrial a porcentagem em massa é usualmente a forma de expressar concentrações que é utilizada. Este vídeo tem como objeto definir, então, e utilizar um desses estados padrão alternativo. O estado padrão que temos utilizado até agora para avaliação das atividades é o estado padrão Raoultiano, que está ilustrado nesta figura. Aqui temos um gráfico da atividade num componente B presente em uma solução em função de sua fração molar. A linha da idealidade é representada por essa linha tracejada preta e a curva de variação da atividade do componente B em função de sua fração molar é representada por essa linha azul. O estado padrão Raoultiano é exatamente o que está representado pelo ponto azul, que corresponde a uma atividade unitária quando a fração molar do determinado constituinte B é igual a 1. Existe a possibilidade de criarmos outras escalas ou outros estados padrão para avaliação da atividade. Esta figura ilustra a definição de um outro estado padrão definido como soluto dissolvido a 1% no solvente, seguindo a lei de Henry. Aqui temos um gráfico da atividade do constituinte B, que nesse caso vai ser considerado como sendo soluto, em função de sua fração molar. Se examinarmos a curva, quando ela vai se aproximando das frações molares próximas de zero, nós vemos que existe uma tendência, como já mencionado anteriormente, do soluto B começar a se aproximar do comportamento previsto pela lei de Henry. Então, temos aqui a variação da fração molar expressa em função do teor de B, onde MMB representa a massa molecular do constituinte B, que é o soluto, e MMA representa a massa molecular ou peso molecular do constituinte A. Então, podemos dizer, considerando uma solução binária, que a fração molar de B pode ser determinada pela razão de sua porcentagem pela sua massa molecular, e no denominador a soma da porcentagem de B dividido pela sua massa molecular, mais 100 menos a porcentagem de B, o que representaria o teor em massa de A dividido pela sua massa molecular. Quando temos a porcentagem de B se aproximando de zero, a tendência é que esse termo aqui fique pouco relevante comparado com o termo da direita no denominador, e que esse valor de 100 menos porcentagem de B se aproxime bastante de 100. Então, neste caso, a fração molar de B pode ser estimada por essa relação. Tomando a figura apresentada no slide anterior e focando a nossa atenção na região próxima às frações molares de B iguais a zero, temos a imagem apresentada nesta figura aqui da direita. Mais uma vez na ordenada atividade em relação ao padrão Raoultiano em função da fração molar de B. A região que está representada aqui é aquela bem próxima a frações molares de B iguais a zero. Tomando então a porcentagem de B igual a 1% e levantando uma linha vertical até interromper, até cruzar com a linha representativa da lei de Henry, nós temos aqui uma nova definição de estado padrão. A partir de agora, utilizando esse novo estado padrão, a escala de atividades passa a ser determinada
em função desse novo padrão de medida. Este valor correspondente à altura aqui do ponto B passa a ser uma unidade de atividade nesse novo estado padrão, que é caracterizado exatamente por esse ponto vermelho. Nesta figura temos mais uma vez a definição do estado padrão alternativo, que é aquele onde usamos o soluto dissolvido a 1% no solvente, seguindo a lei de Henry, com uma nova unidade de medida de atividades. Neste caso, podemos descrever a lei de Henry usando os dois estados padrão que já foram definidos até agora. Pelo estado padrão Raoultiano, a atividade do componente B equivale ao γ0B multiplicado pela fração molar de B. No estado padrão henriano, que é este novo estado padrão que foi definido, o valor de atividades agora passa a ser equivalente à porcentagem do componente em B, isso se esse componente B está seguindo a lei de Henry até este teor de 1%. Neste caso, a descrição dessa linha inclinada seria exatamente igualdade entre a atividade e a porcentagem do componente B. Para uma situação geral, nós podemos dizer que no estado padrão Raoultiano, a atividade é igual ao coeficiente de atividade vezes a fração molar, e adotando o estado padrão henriano, indicado mais uma vez aqui pelo ponto vermelho, o valor de atividade henriana, H índice B, é igual ao coeficiente de atividade henriano, agora designado pela letra F, com o índice B designando o soluto, vezes a sua porcentagem em massa. Notamos que, utilizando esse estado padrão alternativo, o estado padrão henriano, nós eliminamos a necessidade de tratar com frações molares e podemos utilizar a concentração do soluto diretamente em termos de porcentagem em massa. Como já vimos em vídeos anteriores, toda vez que fazemos alteração no estado padrão de referência para avaliação das atividades, nós temos que introduzir uma correção na expressão de ΔG0 para a utilização desse novo estado padrão. Isso já foi feito anteriormente quando mudávamos o padrão de sólido puro para líquido puro, e a mesma coisa se aplica quando mudamos do estado padrão Raoultiano para o estado padrão henriano referente ao soluto dissolvido a 1% no solvente, seguido a lei de Henry. Neste caso, a variação de energia livre associada a essa mudança de estado padrão pode ser designada genericamente através dessa expressão, onde do lado direito temos o constituinte B, sólido, líquido ou gasoso, e o constituinte B agora dissolvido a 1% no solvente. Para facilitar a identificação desse novo estado padrão, ele vai ser designado introduzindo uma linha sublinhando o símbolo químico do elemento a ser considerado. A expressão de ΔG0 para essa mudança de estado padrão também pode ser expressa através de uma variação linear na forma de A mais BT. Valores para essa variação de estado padrão são encontrados também tabelados nos dados termodinâmicos, considerando o ferro como solvente. Aqui temos a ilustração desta mudança de estado padrão. Na caixa da direita, temos o constituinte B puro, em equilíbrio com ele, uma pressão de vapor do B, que foi designada como P índice B0, que é a pressão de vapor do B em equilíbrio com ele puro. Aqui esse constituinte vai ter uma energia livre padrão, correspondente a G0B em R, o R designa Raoultiano. Passando para a caixa da direita, nós temos agora o B em 1% na solução, seguido a lei de Henry. Esse é o novo padrão que passaremos a utilizar, designado então por uma energia livre correspondente a B com 1% dissolvido na solução, seguindo a lei de Henry, seria o novo estado padrão, e a pressão de vapor em equilíbrio com ele, designada aqui por P índice B. Em todos os casos, foi considerada uma temperatura igual para as duas situações e igual a essa temperatura T. A variação de energia livre, então, associada a essa mudança de estado padrão, pode ser definida através dessa expressão, RT-ln de γ0b vezes 55,85, isso aqui é o peso atômico do ferro,
dividido por 100 vezes a massa molecular do constituinte B. Essa expressão ela simplesmente está associada ao valor da atividade na solução com 1%, utilizando a relação que foi desenvolvida anteriormente, que nos permitiu converter a porcentagem em massa de B para a sua fração molar. Essa relação aqui é válida para o caso do ferro ser o solvente, e os dados correspondentes a essa variação de energia livre estão tabelados nas páginas 233 dos dados termodinâmicos, como veremos no slide a seguir. Esta tabela se refere a uma parte da página 233 dos dados termodinâmicos, onde encontramos as energias livres associadas às mudanças de estado padrão do elemento M puro, que se refere ao estado padrão Raoultiano, para o elemento M dissolvido em 1% no ferro e seguindo a lei de Henry. Aqui temos os coeficientes A e B para a determinação da variação de energia livre associada a essa mudança de estado padrão. Temos agora condições de usar o que foi desenvolvido para resolver o exemplo proposto aqui. Além de ser uma aplicação da definição desse novo estado padrão, este exemplo tem como finalidade demonstrar que a escolha do estado padrão não afeta os resultados do problema e das variáveis e dos parâmetros que estamos querendo determinar. Ele simplesmente pode tornar esse cálculo mais simples e mais rápido. Neste exemplo, está sendo solicitada a determinação da viabilidade ou da espontaneidade da reação de oxidação do carbono contido nos aços nas condições que são especificadas abaixo. O teor de carbono do aço é de 0,1%, a pressão parcial de oxigênio e do CO equivalentes a 1 atmosfera. A temperatura é de 1.600 centígrados e foi solicitado que façamos a solução, ou que obtenhamos a solução para esse problema, utilizando para o carbono tanto o estado padrão Raoultiano quanto o estado padrão do carbono dissolvido a 1% no ferro, seguida a lei de Henry. Em ambos os casos, nós vamos considerar que o carbono esteja seguindo a lei de Henry. Adotando, então, o estado padrão Raoultiano para o carbono, a reação pertinente com seus respectivos estados padrão está apresentada aqui. Temos carbono mais meio de O2 gás reagindo com CO gasoso. Neste caso, os estados padrão são carbono sólido puro, oxigênio gasoso a 1 atmosfera de pressão e CO gasoso a 1 atmosfera de pressão. A expressão para ΔG0 correspondente a essa reação está apresentada aqui, menos 26.816, menos 2103T em Kelvin, expressa em calorias por mol. E a expressão para ΔG, correspondente a ΔG0, RT/ln de pressão parcial do CO dividido pela atividade do carbono em relação ao sólido puro como padrão, e P de O2 elevado a meio. Neste caso, para verificação da espontaneidade da reação, temos que determinar o valor de ΔG e analisar o seu sinal. Se o sinal for negativo, vai indicar que a reação é espontânea nas condições que foram especificadas. Utilizando o padrão Raoultiano, temos que a atividade do carbono, se ele segue a lei de Henry, é expresso pelo coeficiente de atividade γ0c vezes a fração molar do carbono. Ainda na página 233 dos dados termodinâmicos, encontramos que o γ0 do carbono no ferro a 1873 equivale a 0,573. Essa expressão que está aqui representa o cálculo da fração molar do carbono, com aproximação de considerar que esse valor de porcentagem em massa é bastante pequeno. Nesse caso, 55,85 corresponde ao peso atômico do ferro, 12,01 ao peso molecular ou peso atômico do carbono. Neste caso, a atividade do carbono é equivalente a 2,67 vezes 10 a menos 3. Utilizando essa atividade do carbono, podemos voltar à expressão para a variação de energia livre, onde temos entre colchetes a variação de energia livre padrão, mais o termo RT/ln, pressão parcial de CO, dividido pela atividade do carbono, dividido pela pressão do O2 elevado a meio. O resultado é que a variação de energia livre, neste caso, equivale a menos 44.000
149,49 calorias, indicando que nessas condições a reação de oxidação do carbono vai ser espontânea. Vamos agora repetir este cálculo, adotando como estado padrão o carbono dissolvido a 1% no ferro, seguindo a lei de Henry. Primeira etapa neste cálculo é fazer o ajuste da expressão de ΔG0, uma vez que estamos mudando o estado padrão para o ferro. Neste caso, o que temos que fazer é combinar a expressão de ΔG0 para o padrão sólido puro com a expressão correspondente à mudança de estado padrão que encontramos na página 233 dos dados termodinâmicos e que eu recomendo que vocês consultem esta tabela para verificar a validade desta relação. Observamos que, combinando essas duas expressões, carbono sólido vai desaparecer e reescreveremos a equação de ΔG0 agora tomando como padrão carbono dissolvido no ferro a 1%, seguindo a lei de Henry, mais meio de O2 gás, produzindo CO gasoso. O ΔG0 correspondente agora equivale a menos 32.379, menos 10,86 T. Neste caso, então, o ΔG é calculado em função do novo valor de da nova expressão de ΔG0, mais RT da pressão parcial de CO. Observem que agora estamos utilizando a atividade henriana do carbono, multiplicado pelo P de O2 elevado a meio. Como foi feita a consideração de que o carbono esteja seguindo a lei de Henry, nesse novo estado padrão, essa lei de Henry é designada pela igualdade entre a atividade henriana e o teor em massa do carbono, o que equivale a dizer que a sua atividade é igual a 0,1. Calculando agora a variação de energia livre, soma de ΔG0 mais RTLN, da pressão parcial do CO sobre a atividade henriana do carbono, pressão parcial de oxigênio elevado a meio, encontramos o valor de variação de energia livre, que, como era de se esperar, é exatamente igual ao que foi determinado utilizando-se o padrão de carbono sólido puro. A conclusão que tiramos é que a escolha do estado padrão ela nunca vai afetar o resultado, né? Nós não podemos tornar uma reação viável ou inviável simplesmente mudando a escolha do estado padrão. A conveniência do estado padrão ela é designada simplesmente para facilitar os cálculos, mas não tem nenhum efeito sobre o resultado final obtido.